Queridos, a paz do Senhor, estamos novamente aqui reunidos pela página da Rádio Alento para a gente meditar um pouco na palavra de Deus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no que está escrito lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, o versículo de número 7. A palavra do Senhor diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, essa primeira epístola do apóstolo Pedro, este capítulo 5, de forma mais específica, o apóstolo está tratando com os presbíteros daquela região, daquela localidade, para que pastoreassem o rebanho. Quando Pedro exorta os presbíteros a que pastoreassem o rebanho, ele está falando aqui sobre o cuidado, o zelo pelo rebanho do Senhor. No capítulo 5, o apóstolo Pedro ainda fala em relação aos jovens. Ele orienta os jovens para que eles obedecessem aos mais velhos. No capítulo 5 ainda, a gente analisa e observa que o apóstolo Pedro, ele está se dirigindo para que todos fossem sóbrios, vigilantes, fossem constantes na fé. Porque não basta apenas ser sóbrio e não ser vigilante. Não basta apenas ser vigilante, mas não ser constante na fé. Sobriedade, vigilância e constância são atributos que devem existir em cada cristão. No capítulo 5, a gente ainda vê o apóstolo Pedro falando sobre a resistência ao diabo, e ele trata o diabo como o cruel adversário. Queridos, analisando o que o apóstolo ele fala no versículo de número 7, nós encontramos o apóstolo usando o verbo lançar, referindo-se à ansiedade. Ele disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A gente, verificando este verbo lançar, nós encontramos em algumas referências, algumas alusões, algumas orientações para a pessoa que vive uma vida ansiosa. Nós encontramos, por exemplo, lá no Salmo 23, no Salmo 27, versículo 13 e 14, nós encontramos o salmista dizendo: estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Ele diz: confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Aqui nós temos, meus amigos, uma das primeiras orientações na nossa reflexão de hoje para quem vive uma vida de ansiedade, uma vida de preocupação, uma vida de medo. O salmista disse: estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Para quem vive uma vida de ansiedade, ele disse: confie no Senhor, tenha fé, tenha coragem. E essa confiança em Deus, essa fé e essa coragem em Deus é um dos requisitos para se vencer uma vida de ansiedade, uma vida de medo e uma vida de preocupações. É claro que ansiedade, medo e preocupação são atributos inerentes no ser humano. Agora, o que não pode existir é uma ansiedade excessiva, é um medo excessivo,
é uma preocupação sem necessidade. A gente ainda encontra no Salmo 55, versículo 22, mais uma orientação do salmista para quem vive uma vida de ansiedade. Nós encontramos o salmista dizendo: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Veja que uma das orientações para se viver uma vida tranquila, uma vida sem medo, uma vida sem preocupação excessiva, é entregar os problemas ao Senhor. É a gente se esvaziar dos nossos problemas e entregar para aquele que resolve, que pode fazer. E o salmista disse: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Todo cristão que obedece a Deus vive uma vida de sucesso, porque ele diz aqui que Deus não deixa que aquele que lhe obedece fracasse. A gente ainda vê no Salmo de número 37, versículo 5, que já foi tema de nossa reflexão aqui, nós encontramos o salmista dizendo: ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Por que colocar a vida nas mãos do Senhor? Porque nada foge da mão de Deus, nada cai e ninguém consegue arrebatar alguma coisa da mão do Senhor. Portanto, o salmista disse: ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. É interessante que o tema confiança está sempre presente nas Escrituras. A confiança em Deus está muito bem presente nos louvores dos salmistas. E aqui não é diferente. Ele diz que para aquela pessoa que vive uma vida de ansiedade, ele disse: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele vai te ajudar. A gente ainda observando as Escrituras Sagradas, ainda sobre o verbo lançar, a gente vai no Salmo 56, versículo 13 e 4, e nós encontramos o salmista dizendo: quando estou com medo, ansioso, preocupado, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Veja que uma outra orientação para quem vive com medo, para quem vive ansioso demais, excessivo, ele diz que a orientação é para confiar em Deus. E Deus é um Deus todo-poderoso. O Deus que apareceu a Abraão lá no livro do Gênesis, dizendo: olha, Abraão, eu sou Deus todo-poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Esse mesmo Deus que apareceu a Abraão é o mesmo Deus que o salmista servia e também é o mesmo Deus que eu e você servimos. E, portanto, para a gente controlar a nossa ansiedade, a gente tem que confiar em Deus e reconhecer que só Ele é o Todo-Poderoso. E o salmista disse: eu não tenho razão para ter medo de ninguém. O que é que os seres humanos podem me fazer? Eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, confio nele e eu não vou ter medo de nada. E a palavra do Senhor ainda diz, lá em Mateus 6, versículo 25 e 34, nós encontramos agora a orientação de Jesus Cristo. Ele disse: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida, não se preocupem com a bebida que precisam para viver. Jesus reconhece que comida e bebida e roupa são necessidades básicas do ser humano para a sobrevivência, mas ele disse para não se preocupar nem com comida, nem com bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. E o Senhor disse: afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? No versículo 34 ele diz: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia
bastam as suas próprias dificuldades. Isso aqui é o Senhor Jesus falando, ele trazendo uma relação, ele fazendo uma comparação entre Deus e as riquezas. Quem é mais importante? Quem é que deve ter aí a prioridade? Deus ou as riquezas? A gente ainda vai lá em Lucas, no capítulo de número 12, versículo 11 e 12, nós encontramos a expressão dizendo: quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados, pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Aqui Jesus fala novamente sobre a preocupação. A gente vai lá no versículo 22 e encontramos ele dizendo: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Aqui, nesse texto, no versículo 22, Jesus está falando sobre a confiança em Deus. Por isso que eu disse a vocês que o tema da confiança em Deus, ele está muito presente nas Escrituras Sagradas. E nós encontramos o Senhor dizendo que não é para se preocupar com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Isto porque Deus é um Deus provedor, Deus é um Deus que cuida. Portanto, a gente termina a nossa reflexão dizendo e relembrando essa expressão gloriosa do apóstolo Pedro: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele não vai cuidar, ele tem cuidado de vós. No tempo presente, agora, no hoje, Deus tem cuidado dos seus filhos, Deus tem cuidado da sua igreja. Portanto, meu querido, essa é a reflexão que nós trazemos para você nessa manhã abençoada que Deus tem nos concedido. Convido você para juntos orarmos ao Senhor. Pois teu é o reino. Ore comigo nessa manhã, convido você para juntos orarmos a Deus, falarmos com o Senhor. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã abençoada que o Senhor tem nos concedido, queremos te louvar por tua palavra, queremos te agradecer, Senhor, por tua orientação divina. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e te pedir que o Senhor venha controlar o nível de ansiedade em nossos corações, na mente, o nível de preocupação, de medo. Nós te pedimos, Senhor, ajuda o teu filho, ajuda o teu servo, ajuda a tua serva, lhe dando vitória sobre essa ansiedade. Tu és o Deus poderoso e nos ajuda a entender, a reconhecer que tudo está no teu controle e a gente não precisa ter medo de nada, porque o Senhor está conosco. Ser com teu filho, ser com a tua filha, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, nós louvamos a Deus por essa oportunidade de termos refletido na palavra do Senhor. Nós queremos apresentar aqui a você que vai nos ouvir pelo YouTube. Nós queremos te apresentar a nossa rede social, a Rádio Alento, está aí na sua tela. É só digitar lá no Instagram, @Rádio Alento. E para você que vai nos ouvir pelo Instagram, te pedimos para se inscrever no nosso canal, está aí na telinha. É só procurar a Rádio Alento lá no Instagram. Tá certo? Deus abençoe você, muito obrigado e até a próxima reflexão. Compartilhe, curte e a gente vai alcançar outras vidas com a palavra do Senhor. Deus abençoe, até mais.